Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sempre falo isso de brincadeira antes de começar os vídeos, que o vídeo foge completamente da proposta do canal. Eu falo isso por conta lá do canal do Diogo Defante. Mas dessa vez o vídeo realmente foge da proposta, porque eu comecei a gravar aqui e eu não sei nem que título eu vou dar pra esse vídeo. De toda forma, deixa seu like aí pra fortalecer, se inscreva, o canal tá crescendo bastante, a gente tá quase aí nos 40 mil, já passamos os 35, então se inscrever é muito importante. Mandei pros seus amigos de WhatsApp, pra todo vascaíno que você conheça. Enfim, cara, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre Sidão, sobre o momento do Vasco, sobre, enfim, tudo que envolve Vasco num contexto só. Vou pegar aqui e vou sair falando, não vai ter assim um tema específico, vou só soltar mesmo tudo que tô sentindo. Vamos começar pelo Sidão, né, cara? É óbvio que eu fiquei muito chateado com o que fizeram com o Sidão ali naquela entrega do prêmio de craque do jogo pro cara. Eu sou um ser humano, acho que você aí do outro lado também se comoveu, ficou triste, porque eu pelo menos me coloco sempre no lugar das pessoas e acabei ficando bastante comovido vendo o cara que tinha feito uma atuação muito ruim passando por aquele constrangimento. A gente pode ter aqui as ressalvas ao Sidão, mas ele não entra em campo de sacanagem, ele tenta fazer o seu melhor. Infelizmente teve uma partida péssima e no final teve que passar por aquele constrangimento ali ao vivo em rede nacional. Obviamente a gente fica chateado, se coloca no lugar do cara e não deseja isso pra ninguém. Depois o contexto ficou pior ainda por ser Dia das Mães, né? E veio à tona aquela história da depressão do Sidão, que ele passou por um momento muito ruim no início da carreira, que ele perdeu a mãe é falecida e ele jogou com o nome da mãe nas costas, né? Em homenagem ao Dia das Mães. E por isso eu me solidarizo ainda mais, cara, porque eu também perdi minha mãe. No dia que eu perdi minha mãe, inclusive, eu estava no jogo do Vasco no Morumbi, o dia que o Vasco ganhou do São Paulo por 2-0 em 2011, e minha mãe se foi num acidente de carro. Então, assim, sempre me comovo bastante com esse tipo de histórias, porque só quem passou por isso, em perder um ente querido, uma mãe ou um pai, sabe o quanto dói, o quanto faz falta. Então, obviamente, me solidarizo aqui com a pessoa Sidão, porque imagino que tenha sido um dia aí bastante dolorido para ele. Porém, toda essa solidariedade não pode apagar a atuação que teve o Sidão. A partir do momento que o Sidão coloca a camisa do Vasco e entra em campo, ele tá sujeito a críticas, tá sujeito a vaia e tá sujeito até a piada, se a atuação dele for digna de piada. E aí começou uma galera aqui na internet, até no meu vídeo de pós-jogo, assim que o Vasco perdeu pro Santos, não tinha nem ainda essa repercussão toda da história do Sidão, e eu fiz uma piada dizendo que o Sidão tinha sido a mãe do dia, porque entregou aí 2 gols ao Santos. É um jargão muito comum no futebol, né? Quando o cara vai muito mal, a defesa vai muito mal, o goleiro vai muito mal, a gente fala, fulano foi uma mãe hoje, deu gol pro adversário. Enfim, e aí começou uma chuva de comentário ali no meu vídeo, dizendo que eu não tinha coração, que eu era um péssimo ser humano, que eu não me solidarizo com as pessoas porque eu fiz uma piada com a atuação ruim do Sidão. Calma lá, uma coisa não pode apagar a outra. O Sidão pessoa, cara, me solidarizo aqui, deixo o meu abraço ao Sidão, cara. De verdade, fiquei muito chateado com o que fizeram com ele. Mas o Sidão, atleta profissional do Vasco, tá sujeito a críticas e piadas. Não dá aqui pra gente, por conta do constrangimento que o cara passou, dizer que ele foi o melhor da partida. Realmente, não foi. Sidão teve uma partida péssima, uma atuação lamentável, talvez uma das piores atuações aí de goleiro que eu já vi com a camisa do Vasco. Então tá sim sujeito a críticas. E aí, muita gente, inclusive acho que até o Vasco, começou a usar esse episódio do Sidão como muleta. Por quê? Hoje a gente já tá na terça-feira. Do fim do jogo de domingo até aqui, ninguém falou da situação do Vasco. Ninguém falou que o Vasco é o lanterna do Campeonato Brasileiro, que o Vasco já levou 2 goleadas em 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, que só tem 1 ponto conquistado e que a situação é de calamidade. Todo mundo só falou do Sidão. Ninguém falou do jogo em si, que foi horroroso, que o Vasco levou 3, mas poderia ter levado 15. E não só por culpa do Sidão, porque o time é fraquíssimo, a defesa não existe, o time não tem esquema tático definido, o time já entra em campo entregue. Você vê no semblante dos jogadores que eles estão completamente perdidos. Tinha uma entrevista do Rossi no intervalo do jogo contra o Santos que eu não consegui entender o que ele estava falando, assim, completamente atônito. O time do Vasco, assim, parece que os jogadores estão realmente perdidos, não sabem o que vão fazer. O Rossi, aliás, que talvez seja o único que se salva nesse elenco do Vasco, nesse time atual do Vasco.
Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: não só o Sidão foi humilhado no domingo, o vascaíno também foi humilhado no domingo. E o vascaíno já vem sendo humilhado aí no mínimo há 8 anos, cara. E a gente não vê os jogadores do Vasco, como por exemplo, lançaram aí nota, postaram nas redes sociais se manifestando a favor do Sidão, mas a gente não vê essa preocupação toda em se manifestar a favor da torcida do Vasco, que não aguenta mais passar por humilhação toda quarta e todo domingo. Só esse ano já foram 2 goleadas no Campeonato Brasileiro, as 2 em rede nacional, 4-1 para o Atlético Paranaense e 3-0 para o Santos. A gente não vê resquício nenhum de mudança, de vontade de mudar. Porque a culpa não é só do Sidão. O Sidão chegou agora, cara. O Sidão tem 2 jogos com a camisa do Vasco. Mas aí, o ataque não faz gol, o meio-campo não cria nada, os laterais são 2 avenidas, enfim, é um conjunto de coisas ruins num time só que acabou ali respingando tudo em cima do Sidão. Eu vi muita gente também dizendo que a torcida do Vasco foi covarde com o Sidão, votando nele para dar o prêmio de craque da galera, e é outra falácia, porque não foram só torcedores do Vasco que votaram ali no cara. E também chega de botar a culpa de tudo no torcedor. Tenho certeza que o cara que votou ali não tinha a noção que o episódio terminaria dessa forma. O cara votou ali na zoeira, enquete da Globo, essa enquete que é patética, pífia. Enquete da Globo ali pra votar no melhor da partida. Vamos votar ali no pior do jogo de sacanagem pra ver o que a Globo vai fazer. E aí? Como que a Globo vai sair dessa situação? É isso que o torcedor pensa. Como no caso, por exemplo, do Kudela, jogador lá, acho que era República Tcheca, no amistoso contra o Brasil, que todo mundo votou no Kudela pra ver o que o Galvão ia falar. Só que o Galvão é um gênio da comunicação que se saiu muito bem da história e foi engraçado. Então acho que o pessoal da internet, inclusive o Desimpedidos, né, foi um dos sites aí que ficaram convocando para votar no Sidão. Ninguém imaginou que terminaria nessa cena constrangedora para todo mundo. Óbvio que eu fiquei constrangido, a repórter ficou constrangida, o Sidão ficou constrangido, foi uma coisa pífia, faltou sensibilidade ali da Globo de evitar isso. Mas enfim, eu tô falando um monte de coisa aqui, puxo um assunto aqui, puxo um assunto ali e vou falando, é mais ou menos o que tá vindo na minha cabeça e eu tô falando. Mas o torcedor do Vasco, eu vejo assim nas redes sociais, tanto aqui quanto no meu Twitter, no Instagram, que o torcedor tá meio perdido, desesperado, que sai cobrando, sai culpando qualquer pessoa. Eu, por exemplo, aqui, às vezes o Vasco perde e eu sou xingado como se a culpa fosse minha. Tem um cara que todo vídeo comenta aí, falando que a culpa é minha, que eu sou da GDA e por isso que o Vasco tá na merda, porque eu sou da GDA e apoio todo jogo, não vou em São Januário dar porrada pra ninguém. Primeiro, cara, eu não sou da GDA. Tenho amigos na GDA, mas não sou da GDA, como não sou de nenhuma torcida organizada. E também não sou de briga, cara, não sou marginal, não vou sair na rua, vou em São Januário pra quebrar carro de alguém, pra bater na cara de alguém. Nunca briguei na minha vida, cara. Não vou aí sujar minha ficha na polícia porque agredi um jogador do Vasco ou qualquer coisa relacionada ao Vasco. Então, calma lá, galera, não é assim que as coisas se resolvem. E isso não acontece só comigo, eu tenho noção de quando você se expõe na internet, quando você quer falar de um certo assunto e você acaba ficando conhecido, isso acontece. Eu vejo também as pessoas xingando aí o Mário Coelho, que é outro youtuber aqui que fala do Vasco, xingo lá os moleques desde 1898, xingo às vezes o Felipe também do Sobre Vasco, enfim, todo mundo que se expõe na internet e começa a criar um público, acaba num momento de raiva desse sendo respingado de alguma forma e sendo ofendido. Eu realmente, claro que eu fico chateado também, mas consigo levar numa boa, consigo ter a noção de que o torcedor tá ali querendo de alguma forma fazer alguma coisa num momento de desespero. Até por conta disso do canal, cara, e essa onda que vive agora a internet, que tudo é muito rápido, tudo acontece assim, às vezes você não tem noção do poder que você tem, que eu até mudei um pouco aqui o jeito que eu faço vídeo, o jeito que eu faço as postagens no Instagram, quando eu percebi que o que eu falava tinha uma certa relevância, que as pessoas assistiam. Às vezes, posto um vídeo aqui, tem 60, 70 mil visualizações, um pós-jogo ali, acaba o jogo, mais de 30 mil visualizações, então a gente tem uma responsabilidade. Tanto que vocês podem ver que no início do canal, lá no pós-jogo, quando o Vasco perdia, eu pistolava, saía xingando todo mundo. Hoje eu tento ser um pouco mais comedido para não ofender ninguém, para não criar situações desnecessárias, porque a gente acaba tendo certa responsabilidade aí no comportamento das pessoas. Enfim, acho que foi um desabafo só aqui de quem não aguenta mais ver o Vasco nessa situação. Durmo todo dia com a consciência tranquila de que eu faço tudo que eu posso, tudo que está ao meu alcance pelo Vasco.
Infelizmente não posso fazer mais ainda do que eu faço, mas estou ali todo jogo presente. Tento levar o conteúdo aqui para quem mora em outra cidade, não pode estar em São Januário, lá o clima da torcida e tal. Tento fazer a minha parte. Sei que muita gente gosta de mim, sei que algumas não gostam, isso também faz parte. Num clube muito conturbado como o Vasco, é óbvio que vai ter gente que não gosta de mim por conta de uma posição ou outra, mas estou aqui de consciência tranquila, falando esse desabafo aqui e torcendo para que o Vasco volte ao seu caminho de sucesso. E cara, você aí que tá do outro lado, eu só peço para não desistir do Vasco. A gente ainda vai voltar a ser um clube que briga por coisas grandes. Talvez demore um pouquinho, a gente vai sofrer um pouquinho, mas tenho certeza que a recompensa virá. É isso, né? Chega. Fico aqui mais uma vez a minha solidariedade ao Sidão. Mas, volto a dizer, o Sidão não deveria nem ter sido contratado. Ele não tem condição de jogar no Vasco. O atleta Sidão não tem condições de vestir a camisa do Vasco. O ser humano Sidão terá sempre todo o meu apoio. É um cara, obviamente, vitorioso, porque saiu de baixo, já vestiu camisa do Botafogo, camisa do São Paulo, agora joga no Vasco, jogou no Goiás, ou seja, passou por grandes clubes. Então tem uma carreira vitoriosa aqui, graças ao esforço do trabalho dele, e isso é bacana demais. Sidão tá aí... A gente não pode dizer que o cara não teve uma carreira de sucesso. Veio de baixo, cresceu e isso tem, óbvio, a minha admiração. Mas hoje não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Vasco. Não só o Sidão, mas como outros jogadores que lá estão. Tamo junto, saudações vascaínas. Deixa seu like, se inscreva. Até a próxima.